Eu gostaria de chamar a vossa atenção para Juízes capítulo 14. Vou ler apenas 2 versículos, depois, no discorrer, nós vamos falando outros assuntos, tá? Juízes 14, versículos 8 a 10. Apenas esse versículo, e depois nós estaremos então seguindo. Versículos de 8 a 10 de Juízes. Você pode, vamos ler ali, vamos acompanhar, porque ali está no telão, e fica melhor para todos verem nessa versão ali. E depois de alguns dias voltou ele para tomá-la. E apartando-se do caminho para ver o corpo do leão, eis que no corpo morto do leão havia um enxame de abelha com mel. Vamos lá. E tomou nas suas mãos e foi andando e comendo dele. E foi ao seu pai e à sua mãe e deu-lhe do mel. E comeram, porém, não lhe deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Versículo 10. Descendo, pois, seu pai, aquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim os moços costumavam fazer. Até aqui. Quer estar assentado? Nós vamos decorrer alguns pontos importantes nesse texto. Já estamos assim bastante dias meditando. São assuntos que chamam muito a nossa atenção. Eu botei um tema e eu gostaria que vocês lessem comigo em cima. Na caverna de um leão, um enxame de mel. Na caveira de um leão, um enxame de mel. É isso? Na caveira de um leão, um enxame de mel. Meus irmãos, é muito importante nós observarmos esse texto. Todos conhecem a história de Sansão. Eu sei que é um assunto muito conhecido até pelas crianças, pelos adolescentes, porque se aprende na escola bíblica dominical, né? Isso é algo muito, a história da vitória de Davi com o gigante e a história de Sansão, são duas histórias muito conhecidas na Bíblia e é bem assim, falada. Nós observamos aqui, todos conhecem que os filisteus estavam sendo, ou seja, o povo de Israel estavam sendo dominado pelos filisteus por 40 anos. Era sempre alternado. Uma época os juízes vinham e o povo de Israel vencia, outra época eles eram dominados e assim sucessivamente. Mas por 40 anos, o povo de Deus estava sendo escravizado, dominado, sofrendo, perdendo todas as plantações. Eles não tinham mais paz, Viviam sob jugo grande do povo dos filisteus. E nós sabemos que é sempre assim. O inimigo quer sempre nos subjugar. Ele sempre quer nos amarrar. Ele sempre quer nos fazer escravos, não é verdade? Isso sempre foi invenção e força maligna. Porém, nós observamos que um dia Deus olhou para o clamor do povo. E quando Deus olhou, Deus usou uma família humilde, camponesa. Manoá era o pai de Sansão. A mãe não se sabe o nome. A mãe não se sabe o nome, só se sabe o nome do pai. A mãe até hoje não se sabe o nome. O nome dele era Manoá. E diz o texto que o anjo do Senhor apareceu aonde? Para o pai ou para a mãe? Para o pai ou para a mãe? Para a mãe. Para a mãe. Apareceu para a mãe. E quando o anjo do Senhor, capítulo 13, vamos observar ali. E quando o anjo do Senhor apareceu, capítulo 13, vamos rápido ali, Juízes, capítulo 13. Vamos ler o texto. Diz assim, versículo 2, bota o versículo 2 para nós ganharmos tempo. Capítulo 13, filho, ali é 14, capítulo 13, isso, versículo 2. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era, e sua mulher, sendo o quê? Sendo estéril.
Deus quebra paradigma. Deus soluciona os problemas onde não tem. Deus mostra que Ele realiza milagre onde é preciso realizar milagre. Quantas mulheres judias davam à luz? Não é verdade? Quantas mulheres judias davam à luz? Porém, a esposa de Manoá era estéril. Não podia gerar. E diz a Bíblia que ela era estéril. Não tinha filhos. Olha, naquela época era uma grande humilhação para uma mulher não ter filho, não ter filho. Agora você vê o privilégio desta família. Vê o privilégio de Manoá. Agora eu vou só hoje dar uma pincelada, porque não vai dar tempo, porque tem muita coisa aqui. Tem muita coisa. Mas eu vou só hoje dar uma pincelada para nós. Agora nós vamos observar alguns pontos importantes na vida de Manoá e também na submissão desta mulher. É bom nós observarmos isso. Quando Deus está no negócio, não tem confusão. Quando Deus está no negócio, a coisa dá certo. Porque nós observamos aí, ela era estéril. Vamos continuar o versículo 2 agora. Versículo 3, aliás. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher. Apareceu a quem? A Manoá? A Manoá? Apareceu a mulher. Agora vocês observam, apareceu. Por que não apareceu primeiro ao marido? A mulher naquela época era o que, pastor Lucier? Ficava de lado. Era desprezada. Ficava de fora. Por que não apareceu ao marido? Aleluia. Deus faz como Ele quer. Não é como nós queremos não, irmãos. Porque tem que ser assim, assim não. É como Deus quer, jovem. É como Deus quer, meus companheiros. Não é como nós queremos, mas parece que está tudo errado. Não. O errado para nós é o certo para Deus. Vamos continuar lendo. Apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril. O anjo sabia. Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Oh glória. Ei, maravilha. Aleluia. Conceberás e terás um filho. Aleluia. Os irmãos, olhem para mim, minhas irmãs. Imagina a alegria desta mulher. Primeiro lugar, a visita de um anjo. Segundo lugar, uma promessa divina. Em terceiro lugar, uma promessa de livramento do sofrimento. Havia algumas recomendações. Deus nos usa, queridos. Deus projeta em nós. Porém, Deus exige princípio. Princípio. Havia algumas recomendações que nós precisamos observar. Vamos mais à frente? Agora, pois, olha aí. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, ou comer o quê? Coisa imunda. Aonde que Sansão pegou o mel? Aonde? Eu só estou dando uma introdução. Ei, mas te cara, mas oria mas. Tanta gente achando doce que é imundo. Miramanda, tanta moça que parece doce, jovens, mas é imunda. Tanto moço parece que é doce, moça, mas é imundo. Miramanda,
Buscar doçura na podridão. Miramanda. Glória de Deus. Aleluia. Vamos prosseguir. Versículo 5. Porque eis, Amanda, é a surina. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, e sobre a cuja cabeça não, recomendação e sobre recomendação. Recomendação sobre recomendação. Não passarás navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, especial de Deus, projeto de Deus, plano de Deus. Aleluia. O menino será nazireu de Deus desde o ventre. Eu já consagro, já projeto ele dentro do teu ventre. Eu não creio, irmãos, hoje não creio que Deus projetou no teu ventre algo que não seja projeto. No ventre da minha esposa, algo que não seja projeto. No ventre da sua esposa, algo que não seja projeto. Projeto de Deus. Agora o projeto de Deus tem recomendação, tem princípio, tem cuidado. Esses jovens, esses adolescentes são projeto de Deus, mas tem princípio. Princípio tem renúncia. Nem tudo que é doce é mel. Nem tudo que aparece bonito pode ser um fim amargo. Continuamos. Desde o ventre. E ele começará o quê? Ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Aleluia. Esse menino, Imará Séria, é o projeto de Deus. Mas só ele, para mim só ele. Não precisa um exército, não. Para mim é só ele. Não precisa um batalhão, não. Para mim é só ele. Não precisa um projeto. É ele que vai livrar Israel da mão dos filisteus. Todos conhecem a história. Aleluia. Vamos caminhar. Versículo. Eu vou pincelar hoje esse versículo e depois, no outro dia, nós vamos entrar nos pontos que eu anotei bastante. Certo? Então a mulher entrou e falou ao seu marido. Ela não ocultou. Ela não escondeu. Aleluia. Aleluia. Pastor Marcos, ela já correu ao seu marido. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim. Fosse um marido meio ciumento, já ficava ruim, né? Para aquele tempo, não é verdade? Já ficava meio ruim o marido meio ciumento daquele. Ou não é verdade mesmo? Mas ela, prudente, imediatamente comentou ao seu marido. Ela, diálogo em casa é lindo. Não deixa brecha. Amanda, ô glória. O diálogo em casa não deixa brecha. Imediatamente, não dá para esconder. Olha, eu achei um dinheiro no teu bolso. Não, deixa aqui, ele não sabia. Ei, pega esse dinheiro. Não, achei no teu bolso. Aí ele pode dizer: não, fica para você comprar alguma coisinha para você. É mais bonito, não é verdade? O diálogo em casa é lindo, meus irmãos. Diz o texto, vamos acompanhar. Um homem de Deus veio a mim, cuja aparência
era semelhante a de um anjo de Deus. Ela viu que era algo diferente. Era semelhante a um anjo de Deus. Coisa linda essas visitas, essas experiências, que são poucos que têm. São poucos que têm. Um anjo de Deus te visitar, um anjo de Deus entrar no teu quarto. São poucos que têm essa experiência. Não é verdade? E ela diz: terribilíssima. Terribilíssima. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Vamos lá. Porém disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho. Ficou mais forte agora para o marido. Mais forte agora. Primeiro foi a visita que ela falou. Agora ela conta a história. E terás um filho. Vamos observar. Agora, pois, não bebas vinho. Mais uma recomendação. Ô glória. Tem gente aí dizendo que um copo de vinho não faz mal. É verdade? Não, um copo de vinho não faz mal. Todas as recomendações de Deus eram essa. Agora, pois, não beba vinho, nem bebida forte. Tem outros que já acham que até uma cerveja não faz mal. Ei, glória. Ô jovem, não é? As festinhas não devem ter vinho nem cerveja, né? Nem bebida forte, nem coma o quê? Coisas imundas. Porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até ao dia da sua morte. Olha aí, até o dia da sua morte. Ele será nazireu desde do seu nascimento até o dia da sua morte. Pois os irmãos vão observar a trajetória de Gideão. Vamos de Sansão, vamos para o versículo 8. Eu acho muito linda essa parte aí. Eu acho muito lindo a fidelidade da mulher com Manoá. Tudo o que aconteceu, ela contou detalhadamente. O que eu vi aqui, que o Espírito Santo me falou, verdadeiro lar. Um lar onde há comunicação. Um lar onde não tem nada, é tudo transparente. Um lar onde se comunica o outro. Onde um se comunica um outro, um lar onde a verdade é falada, onde se corrige um outro com seriedade, um lar onde um protege o outro, onde um cuida do outro, onde a bênção de um é do outro, a felicidade de um é do outro. Esse lar é importante. Vamos prosseguir. Disse o Senhor meu: rogo-te que o homem de Deus, que enviaste, ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Então Manoá ficou apavorado. É algo de Deus. Conhecia a mulher, conhecia a esposa, sabia que a esposa falava a verdade e que era algo sobrenatural. Aí ele ficou mais preocupado que ela. Se preocupou mais do que ela. Eu preciso conhecer este homem. Eu preciso tomar informação deste homem. Eu preciso como é que será essa gestação. Eu preciso saber como nós vamos criar este menino. Eu preciso saber disso tudo. É algo que eu preciso saber. Ele disse ainda: venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Oh glória. Aí nós observamos a preocupação de Manoá com esta visita que a mulher teve. E ele quis agora, e o texto, vamos ver o versículo, vamos para o versículo 9.
E Deus ouviu o quê? E o anjo de Deus veio outra vez à mulher. Olha, ele orou, buscou, e ele veio de novo à mulher. Que coisa, né, irmãos? Ele se preocupou, ele orou e buscou a Deus. O homem veio, o anjo de novo veio à mulher. O negócio era com a mulher. Não é verdade? Ai, ai, ai. Tem muitas casas que, se Deus não comunicar a mulher, a coisa fica ruim. É a mulher que está direto aos pés de Jesus. É a mulher que busca a Deus. É a mulher que tem mais intimidade com Deus. Às vezes o marido é frio, às vezes nem ora, às vezes nem busca a Deus. E aí tem a mulher ali como uma protetora, cobrindo, orando, intercedendo. E pela vida dela, pela vida dela, Deus preserva o marido. Deus cuida do marido. Deus cuida do lar. Deus cuida pela vida dela, não por ele, porque se fosse por ele já estava tudo perdido. Mas ela tem a proteção. Aleluia. 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 Minha irmã, continua orando. Continue intercedendo. Não te afasta do joelho. Do joelho se tem as revelações de Deus, se tem as mensagens do céu. Continua, minha irmã. É isso que Deus quer. A teu lar está de pé, porque tu estás de joelho. Aleluia. O teu lar está de pé, porque tu estás de joelho. Continua orando e intercedendo. Vamos lá. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, lutando, pastor, trabalhava, estava pela vida, junto com ele, estava no campo batalhando, era guerreira, aleluia, aleluia, churabasteca, o irmão está dizendo que Deus aparece para quem trabalha, e é verdade. É verdade, né? Estava no campo, porém não estava com ela, o seu marido Manoá. Não estava com ela. Interessante, eu fico pensando, né? A matemática de Deus, a forma de Deus agir. Eu fico pensando por que o Senhor não foi lá quando estavam os dois juntos. Fico pensando, mas observamos como Deus é leal. Observamos que quando ela chegou, vamos para o versículo 10, né? Apressou-se, pois, a mulher, e correu e noticiou ao seu marido, e disse-lhe: eis que aquele homem que veio a mim, outro dia, me apareceu, voltou. Aleluia, me apareceu, voltou. Ela correu avisar ele. Aí vamos ver. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher. Então vamos ver onde esse homem está. Correu para seguir. Vamos ver como está isso. A preocupação dele era grande, não é? E foi aquele homem e disse-lhe: és tu aquele homem que falou a esta mulher? Nem disse que era dele, né? Ele disse: eu sou. Então disse Manoá: cumpra-se, aleluia, oh glória, espontaneidade, o espírito que ele também tinha, cumpra-se, aleluia, as tuas palavras. Mas qual será, o que eu acho lindo dessas partes, mas qual será o modo de viver e o serviço do menino? Aleluia, Guaramassa, cumpre-se, valeu, basta. Mas qual será o modo e o serviço? Que forma, como que eu vou criar esse menino? Me dá orientação, eu não sei, oh glória. Como que eu vou criar este menino? Qual é o modo? É algo,
o Manoá não estava nem acreditando. Era algo bom demais. Vamos ler o próximo. E disse o anjo do Senhor a Manoá: de tudo, olha aí, irmãos, de tudo quanto eu disser à mulher, se guardará ela. Olha aí. Era ela e o menino, vamos lá. De tudo quanto procede da videira, de tudo quanto procede da videira. De tudo quanto procede da videira, não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisas imundas comerá. Tudo quanto lhe tem ordenado, guardará. O outro versículo vai dizer agora: então Manoá disse ao anjo do Senhor: ora, deixe que te detenhamos e te preparamos um cabrito. Gratidão, pastor Adriano. Gratidão. Gratidão. Espera aí, nós vamos preparar um cabrito. Nós vamos oferecer um holocausto para ti. Tu não podes sair de graça. Tu não podes ir embora sem nossa gratidão. O benefício de Deus é bom demais para nós. E nós não podemos te despedir sem te fazer uma oferta. Espera um pouquinho, oh glória. Aleluia. Era o anjo do Senhor. Depois, como é que era o nome dele? Maravilhoso. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Vamos mais na frente. Versículo 17, onde está? E disse Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra, te honraremos. Versículo 18. E o anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome? Visto que seu nome será o quê? Maravilhoso, Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aleluia! Visto que é maravilhoso. Por isso o pastor Marcos, que ele recebeu o holocausto. Anjos não recebem. Sabiam? Anjos não recebem. Era o próprio Jesus. Anjos não recebem. Na figura teofânica, isso foi bom de falar. Anjos não. Anjos dependem. Agora, o nome maravilhoso recebe. O nome maravilhoso recebe. Vamos continuar. Então Manoá tomou um cabrito. O que é que eu quero falar nesta noite, irmãos? Que nós precisamos parar para ouvir Deus, ouvir suas recomendações, ser submisso e ser grato. Grato pelo que Ele faz por nós, grato pelo que Ele fala, e observar e obedecer o que Ele diz. Houve algumas recomendações que nós vamos ver, não vai dar tempo hoje, que nós vamos ver depois na próxima oportunidade, alguma recomendação que Sansão falhou. Sansão não observou, Sansão não cumpriu. A própria mãe, ele até escondeu, ocultou da mãe e do pai. Quando ele matou o leão, ele ocultou. Só estou dando uma introdução. Quando ele pegou o mel, ele não disse que foi de uma carniça ou de um esqueleto de leão. Ele deu para o pai. Tanto ele errou, porque falhou ou feriu o princípio, quanto ele fez o pai e a mãe errar. Sabia disso? Tanto ele falhou, como fez o pai e a mãe pecar. Porque se o pai e a mãe soubessem que aquele mel tinha saído de uma caveira de leão, pai e a mãe não tinham comido, porque sabia que era imundo.
já tinham as recomendações de Deus que era imundo, mas ele pegou e deu e não informou o seu pai e sua mãe. E é importante nós observarmos isso aí. Muitas vezes você não pode, querido irmão, ocultar de sua esposa alguma coisa. Você, esposa, não pode ocultar do esposo. Vocês, filhos, não podem ocultar do pai. Começa a queda por aí, onde não há verdade, onde não há princípio de obediência, aí começa a queda, porque nós entendemos que onde há princípio de obediência, há bênção de Deus. Nós observamos que Manoá, ele se preocupou em falar com o anjo e perguntar tudo o que deveria fazer, como deveria de proceder, porque ele queria fazer a coisa certa. Mas infelizmente Sansão não foi obediente. Infelizmente Sansão não se portou com o projeto de Deus na sua vida. Teve muitas vitórias, mas nunca vencia os impulsos carnais, nunca vencia as tendências carnais, e isso levou ele à queda. Mas nós observamos aqui sobre uma penha, a oferta de alimento, e os ofereceu sobre uma penha ao Senhor, e ouve-se o anjo maravilhosamente, e observando o Manoá, a sua mulher, observa, sucedeu que subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar. E o que vendo Manoá, a sua mulher, caíram em terra sobre seu rosto. Observa aí. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então compreendeu Manoá que era o anjo do Senhor. Mas eu quero ver isso aí. Disse Manoá a sua mulher: certamente morreremos, porquanto temos visto Deus. Eu acho lindo o que ela responde. Olha aí, ela tinha mais experiência do que ele, tá? Walter, mais um. Porém sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisesse matar. Ai, amado, experiência. Glória! Se o Senhor quisesse nos matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de alimentos, nem nos mostraria tudo isso, nem nos deixaria ouvir tais coisas deste tempo. Aleluia! Espere, não vai dar de eu continuar. Experiência que ela tinha com Deus. O que é que eu quero dizer com isso? Ela já era íntima com Deus. Ela já tinha uma visão mais ampla com Deus. Ela já tinha certeza que tudo que Deus fizera por ela realmente ia acontecer. E que foi uma promessa de Deus ia acontecer na vida dela. E agora ela estava pronta, preparada para cumprir o projeto de Deus na vida dela. Aleluia! Quantos estão prontos para cumprir o projeto de Deus? Vamos parar. Depois os jovens vão cantar. E nós vamos continuar no outro dia. Aí nós vamos trazer os pontos, pastor Adriano. Os pontos. Agora nós vamos ver assim, porque é importante, né? É importante nós observarmos. Irmãos, a palavra de Deus é rica. Não precisa inventar nada. Não precisa inventar nada, pastor. Dentro dela tem as revelações divinas, pastor. Não precisa inventar nada. É Deus se revela pela sua palavra, na verdade. E é lindo, é lindo, é lindo. E eu botei aqui só para os irmãos observar. Sansão foi levantado por Deus num tempo de opressão, tá? E Deus queria que Sansão fosse totalmente nazireu. Era projeto de Deus. Escolhido, especial de Deus. Todos nós, irmãos, somos especiais. Quando Deus nos chama para o seu reino. Aí não podemos mais comungar com o mundo, com o pecado. Sansão nasceu e foi um milagre.
porque sua mãe era estéril, não é verdade? Foi um milagre. Foi consagrado a Deus como nazireu, eu botei aqui, desde o ventre. Tornou-se potente, poderoso, em força, né? Sua força era invencível, todos sabem disso. Sua força era invencível, tornou-se potente, invencível. Era um jovem prodígio, cheio de maravilha, Deus o pegava. Era um verdadeiro gigante invencível. Na unção de Deus. Deus projetou ele para algo, e todos conhecem a história de Sansão. Todos conhecem a história dele. O Senhor abençoou muito Sansão. O projeto de Deus, ó, de ti eu vou livrar Israel. Tu vais ser uma bênção. Eu vou te projetar. Tu vais ser invencível. Mas nós observamos, irmãos, que ele começou a cair ao comer o mel. Primeiro ponto negativo. Não toques em coisas imundas. O que eu acho lindo, o que eu acho mais assim forte nesse texto é que quando ele ia caminhando com o pai e com a mãe dele, o leão novo, forte, valente, vinha vindo e ele deixou o pai e a mãe e foi e pegou o leão e matou, e a Bíblia diz que rasgou como se fosse um cabrito. Rasgou como se fosse um cabrito. Força de Deus na vida dele. E continuou a caminhada. Já estava errado, porque já estava indo lá para os filisteus, porque arrumou uma mulher filisteia lá e já estava indo para lá. Na outra vez voltou. Quando voltou, deixou o pai e a mãe caminhando e foi ver onde estava a carcaça do leão. Chegou lá, tem um enxame de abelha. O inimigo, Amandaraia, séria, não conseguiu vencer Sansão no leão, mas venceu na abelha, venceu na carcaça. Venceu na carcaça. Não conseguiu vencer o leão. Leão não conseguiu vencer, mas leão venceu ele. O inimigo conseguiu vencer ele na carcaça. Preparou ali um lugar para a abelha colocar mel. Porque Deus havia falado que era nazireu e não podia tocar coisa imunda. E agora ele pega e vai no caminho e pega mel daquela carcaça. É imundo, Sansão. Foi um prato que o inimigo preparou, Sansão. Tu estás orientado que não podes comer coisas imundas. Esse mel se tornou imundo porque está em lugar errado. Está em lugar errado esse mel, se tornou imundo. Tu não pode comer. E ele pega e ainda fica quieto. Ele pega e ainda leva para o pai e a mãe comer. Ele contamina ele e contamina o pai e a mãe. Meus irmãos, as pequenas coisas falam alto. Aquilo que Deus nos limita é limite. Deus não quer que seus princípios sejam violados. Deus quer. Deus disse para a mulher: de toda árvore do jardim tu comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não, porque no dia que tu comer tu pecas. Princípio a ser ordenado. Deus colocou diante de nós, nos dará força, nos dará graça, nos dará poder, nos dará virtude para vencer, mas dentro dos seus princípios, dentro das suas ordenanças, Deus nos dará tudo isso. Que o Espírito Santo nos... Foi a primeira pincelada que eu lhe dei. Mais tarde nós vamos continuar. Vamos ficar em pé. Tem muita coisa aqui, irmãos. Tem muita gente se misturando com coisas imundas. Eu quero orar por alguém. Jovem, você que está nos ouvindo, eu quero orar por vocês. O inimigo apresenta um prato cheio. Às vezes não vemos a carniça que está no prato.
Às vezes não vemos a contaminação que está no prato. Às vezes você não vê, jovem, a carniça num celular, num filme pornográfico, numa internet. Ei, aleluia. Aí você não vê a carniça que está ali. E você fica dizendo, não faz mal, pastor. Não faz mal. Sansão também não fazia mal devagarinho. Devagarinho, Satanás vai cercando. Ele não viu o mal ali naquela carniça. Ele não viu o mal quando foi para fazer a festa. Lá também fez como os ímpios. Bebida forte tu não pode tomar. Ele não viu o mal. Mas é assim que vai acontecendo. Parece que nada faz mal, faz. Deus tem ciúme daquilo que é dele. Deus tem ciúme daquilo que é dele. Eu e você somos de Deus. E Ele tem ciúme de nossas vidas, jovem. O projeto é grande na vida de cada um. Porém, vamos se preservar. Vamos se cuidar. Vamos olhar por esses mínimos detalhes. Porque essas coisas que falam profundamente em nossos corações. Amém? Quero orar pelo jovem. Você quer oração? Se ajoelha. O irmão que quer oração, pode se ajoelhar no lugar. Eu vou orar neste momento. Eu vou orar um pouquinho. Depois os jovens vão cantar. Mas vamos orar primeiro, irmãos. Vamos para o joelho primeiro. Aleluia. 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 Obrigado, Deus. Querido Pai, estamos diante de Ti, Senhor. Esse momento tão especial, que estamos na Tua presença, te louvando a Ti nesta noite. Noite que estamos na Tua casa, ouvindo a Tua voz, sentindo a Tua graça, sentindo a Tua presença. Venha sobre nós, revestir. Venha dar a cada um dos Teus filhos força, dinâmica, Senhor. Coragem, para que os Teus filhos tenham força para vencer os obstáculos, meu Pai. Ó Deus, estende as Tuas mãos. Opera maravilhas, Pai. Realizando milagres na vida dos Teus filhos, nas nossas vidas. Que possamos ser prudentes, Senhor. Prudente para contemplar a Tua face. Prudente para observar, Senhor, a Tua palavra e vivenciarmos ela. Olha para a vida de cada um nesta noite. Nós viemos à Tua casa para receber de Ti. Estamos aqui com o coração quebrantado diante de Ti. Precisamos ser regados com a Tua graça. Livra o Teu povo. Livra a juventude, os adolescentes, cada um, Senhor, das setas, das influências do mal, de tudo aquilo que contraria os Teus princípios, meu Pai. Vem sobre nós nesta noite, aleluia, abençoando, Senhor, estendendo as Tuas mãos de uma maneira precisa, para que Teu povo, Senhor, tenha esta experiência contigo, como teve, Senhor, a esposa de Manoá, sabendo que realmente o diálogo é verdadeiramente contigo. Vem sobre a vida de cada um nesta noite. Eu oro, meu Pai. Eu oro em favor do homem, da mulher, do jovem, dos adolescentes, das crianças, dos pastores, dos obreiros que aqui estão. Que eles possam sentir bem de perto a Tua presença, Deus. Em nome de Jesus. Para a glória e para o louvor do nome de Jesus. Adolescente louvando ao Senhor.